O concelho da Sertã foi, muito provavelmente, fundado nos finais do século XII por intervenção da Ordem do Hospital, instituição que controlou o município administrativa e eclesiasticamente até meados do século XIX. No Dialbar do século XX, um filme até hoje inédito de Silvino Santos mostra uma Sertã ainda confinada aos limites das suas duas ribeiras, mas com alguns traços já marcadamente urbanos. Nas restantes freguesias, Sernach do Bom Jardim consolidara o seu crescimento, impulsionado pelo verdadeiro boom socioeconómico registado no final do século XIX. Pedrógão Pequeno, que fora sede do concelho até 1836, recuperava algum dinamismo de outrora, devido à ação de muitos dos seus imigrantes regressados do Brasil. No início do século XX, a agricultura era a principal atividade económica em todo o concelho e os habitantes retiravam daí o seu sustento. O comércio ganhava, contudo, um claro ascendente, sobretudo na Vila da Sertã. O principal ponto de encontro eram as feiras que, semanalmente, enchiam a Praça do Comércio. Em Sernach do Bom Jardim, o cenário não era diferente nos dias de mercado. A religião teve sempre uma presença muito forte nesta zona do país. As inúmeras festividades que anualmente preenchem o calendário litúrgico têm nas celebrações da Semana Santa, que remontam ao século XVI, o seu ponto alto. Nos meses de verão, as festas em honra dos santos padroeiros geram também grande entusiasmo entre os habitantes. A história do século XX sertaginense conheceu diversos altos e baixos. Depois da implantação da República, em 1910, o município teve um ténue desenvolvimento, sendo de registar a inauguração do Teatro Tasso, na Sertã, em 1915, e a abertura do Mercado Bittencourt, em Sernach do Bom Jardim, no ano seguinte. A 4 de fevereiro de 1917, um terrível incêndio reduziu a cinzas o imponente edifício dos Passos do Concelho, num episódio que marcaria decisivamente os anos seguintes. Depois do incêndio, foi construído um novo edifício que só foi concluído em 1934, não sem antes ter envolvido uma acesa discussão para a escolha do local da sua edificação. Na mesma época do incêndio, um outro acontecimento provocou grande apreensão: o recrutamento de várias centenas de jovens naturais da Sertã para integrarem o exército português na Primeira Guerra Mundial. Apesar da enorme mortandade registada, o número de baixas entre os soldados sertaginenses não terá ultrapassado uma dezena. Um novo regime político instaurado em 1926 e consolidado a partir de 1933, com a publicação de uma nova Constituição, deu ao país um desenho diferente. António de Oliveira Salazar assumiu-se como líder máximo e Portugal passou a viver sob o jugo da ditadura. Entre 1938 e 1974, a Câmara Municipal da Sertã teve apenas 4 presidentes: Carlos Martins, Flávio dos Reis e Moura, António Peixoto Correia e José Antunes.
Neste período, o concelho registou um desenvolvimento bastante irregular e muito marcado pela satisfação das necessidades mais básicas de uma população que poucos melhoramentos obtivera em décadas anteriores. A eletricidade chegou a algumas freguesias. O abastecimento de água, através de fontenários, estendeu-se a uma parte considerável do município. Diversas povoações passaram a ter escola e várias estradas e caminhos foram reparados. Apesar de em número reduzido, o concelho contou também com alguns projetos estruturantes, financiados quase sempre pelo Estado Novo. Por exemplo, o projeto das barragens, preconizado por António de Oliveira Salazar, trouxe 3 estruturas do género ao concelho: barragens de Castelo de Bode, Cabril e Bouçá. Outros projetos nasceriam neste período. Em todos eles, o governo tratou de, à semelhança do que ainda hoje sucede, rentabilizar ao máximo as festas de inauguração, enviando ministros ou secretários de Estado para mostrar que o poder de Lisboa se preocupava com as populações do interior. Assim sucedeu em 1965, quando o ministro Arantes e Oliveira presidiu a inauguração do mercado coberto e ao reforço do abastecimento de água na Vila da Sertã. Por esta altura, e depois de em Cernache do Bom Jardim ter sido criado o Instituto Vaz Serra, um outro projeto prendeu as atenções da população: a construção do Centro Liceal e Técnico na Sertã. Esta obra, que ganhou forma a partir de 1959, congregou diferentes quadrantes da sociedade que se envolveram ativamente na mesma. No ano de 1960, o concelho, e mais precisamente a freguesia de Cernache do Bom Jardim, receberam as comemorações condestabrianas, que assinalavam os 600 anos do nascimento de Nuno Álvares Pereira. A vila vestiu traje de gala e o governo português fez-se representar por algumas das suas mais altas individualidades, como o Presidente da República, Américo Tomás. O cardeal Cerejeira também marcou presença e as relíquias do Santo Condestável viajaram propositadamente para Cernache do Bom Jardim para serem admiradas durante os dias das celebrações. O programa compreendeu diversas procissões e atividades que trouxeram à vila cernachense muitos milhares de pessoas. As inúmeras desigualdades que caracterizavam o município sertaginense e a falta de oportunidades de trabalho conduziram, a partir de 1960, a uma terrível sangria populacional que foi extensível a quase todo o interior português. Uma equipa da RTP visitou a aldeia de Sambado, na freguesia de Cernache do Bom Jardim, e testemunhou a pobreza endógena que afetava boa parte dos lugares deste e de outros concelhos. A guerra colonial foi outro dos flagelos desta época, com milhares de jovens a serem recrutados para lutar nas colónias ultramarinas. O resultado final decretou a independência das colónias e confirmou a perda de 31 cidadãos do município da Sertã. No total nacional, perderam a vida mais de 6.000 soldados. Tenho mais 5, uma sentada que eu pago já. A chegada do 25 de abril de 1974 e a consequente queda do antigo regime fez ressurgir a esperança e o sonho em muita gente. Na Sertã, comissões de habitantes reivindicavam melhoramentos para as suas localidades. As reuniões da Câmara Municipal prolongavam-se durante horas, tal era o volume de trabalho. Que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.
Manuel José Lopes, Amaro Vicente Martins, Ângelo Bastos e Reinaldo Lima da Silva presidiram a autarquia entre 1974 e 1982, num período em que as fragilidades do município vieram ao de cima. O dinheiro não abundava nos cofres da edilidade e o financiamento público para as obras municipais não chegava com a celeridade desejada. A entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, seguida do financiamento gerado pelos célebres fundos europeus, permitiu à Sertã a concretização de diversos projetos há muito reclamados. O concelho cresceu, nem sempre de forma pensada e sustentada, mas conseguiu recuperar algum do atraso estrutural que vinha registando há décadas. Este período de grande crescimento coincidiu com os mandatos do presidente da Câmara, Ângelo Farinha, que se manteve na autarquia entre 1983 e 1994. Foi substituído no cargo por José Carreto. Várias obras surgiram nos finais da década de 80 e no decorrer da seguinte, designadamente um novo centro de saúde na Sertã, um quartel dos bombeiros em Cernache do Bom Jardim, um novo mercado municipal em Pedrógão Pequeno, diversos edifícios sede para as juntas de freguesia, um palácio da Justiça e uma nova escola C+S. Todavia, a chamada obra do regime foi o itinerário complementar número 8, cuja ponte do Zézer, em Pedrógão Pequeno, foi inaugurada pelo então primeiro-ministro Cavaco Silva. Mas a par deste dinamismo, um terrível flagelo consumia uma das principais riquezas do município, a floresta. Boa noite na Sertã, onde o fogo fez uma vítima mortal ontem à noite. Durante a tarde de hoje deflagraram 5 incêndios praticamente em simultâneo. 3 aldeias estiveram cercadas pelas chamas. É uma miséria, tudo. Era apanhá-los e metê-los no fogo. Esses ladrões. Isto é uma miséria. Isto anda a tudo de tal maneira. É isto. Medo e revolta, uma mistura de sentimentos de quem conviveu com o fogo horas a fio, sempre à espera que lhe pudesse entrar em casa. O lume atravessou aldeias e levou tudo atrás. O fumo tornou o ar irrespirável. O vento, quando apareceu, transportou matéria incandescente para cima das casas. Essa aqui é a minha casa remediada de tudo e eu agora não tenho nada, nem sequer um alfente para ter um pico. O cenário de destruição chega a ser comovente. Entre Palhais e Atalaia, várias casas foram totalmente consumidas pelo fogo. Uma pessoa morreu, várias ficaram feridas. Opa, estamos a controlar isto, tá? Já cortamos aqui os pinheiros à volta, parece que está tudo sob controle. Está bem? Mantenha calma que eu depois ligo, está bem? Pois não penso em abandonar aqui a minha casa, não. Só se realmente a gente nunca sabe o que é que nos pode acontecer, não é? Vamos a ver. Comiada, Concelho da Sertã, 17 horas. E aqui, como as imagens podem demonstrar, as chamas estão mesmo em cima do IC8, na zona industrial da Sertã. Este incêndio chegou a ser dado como circunscrito por volta das 5h30 da tarde. Tudo parecia muito mais calmo e num ápice foi mesmo muito de repente. As chamas voltaram a acender-se, houve um reacendimento. O concelho da Sertã voltou a ser atingido por novas frentes de incêndio. Macieira e Machial foram as aldeias mais afetadas, dezenas de casas estiveram ameaçadas. Não tem palavras, este lume aqui não tem palavras. É uma coisa tão de repente, começa no prazo de 5 minutos, no fim de um quarto de hora está tudo a arder à volta da gente, que é uma coisa que não tem explicação. Nós não somos Deus, nem Jesus Cristo que multiplicou os pães e os peixes. Nós não conseguimos multiplicar nada, conseguimos multiplicar o nosso esforço e dar o máximo. Fala-os a entender que a gente está a fazer o máximo que podemos e vamos tentar ajudá-los a salvar as casas. É impressionante a quantidade de fagulhas que atravessa o IC8. O fogo passou de lá para cá, empurrado pelo vento, uma situação que se está a tornar dramática. Há pessoas dentro desta casa, uma casa que corre risco de arder. As pessoas têm tentado com mangueiras aliviar as chamas, mas é uma coisa que, como se pode ver,
é praticamente impossível. Muito tarde, a nossa sorte foi ter aqui mangueiras, senão não sei. O único alívio que nós sentimos é que o nosso pesadelo acabou agora. Já não há mais nada para perder. Acabou agora, pronto, o nosso pesadelo acabou agora. Não há mais nada a fazer, acabou. Entretanto, aparece-nos outra frente aqui deste lado, nós não tivemos hipótese nenhuma. A única solução que tivemos foi fugir. É incrível, eu tenho quase 50 anos, eu nunca vi uma miséria e uma desgraça. Isto é uma zona pobre, é uma zona onde a maior parte das pessoas vivem do pinheiro, isto vai ficar tudo na miséria. Não tem onde se governar, as serrações já ardaram 3 ou 4, as pessoas não têm onde trabalhar, isto só vai dar em fome. Com as chamas prontas a devastar algumas das habitações e a frente de fogo a circundar a aldeia, a prioridade foi colocar as pessoas mais idosas a salvo. Entre 1980 e 2010, os incêndios florestais destruíram mais de 39 mil hectares de área florestal no concelho, tendo-se registado no mesmo período mais de 1.500 ocorrências. Em dezembro de 2001, José Paulo Farinha conquistou a presidência da Câmara Municipal da Sertã. O concelho assistiu à construção de mais alguns projetos durante os 2 mandatos exercidos por este autarca. José Farinha Nunes ocupa a presidência da autarquia desde 2009. O concelho tem atualmente 15.880 habitantes, quando em 1950 esse registro ultrapassava os 28 mil. Em 3 décadas, o concelho da Sertã perdeu cerca de 7 mil habitantes. A imigração e a saída para o litoral contribuem para os números do despovoamento. Mas o fenómeno que mais se vem acentuando é a deslocação das aldeias para a sede do concelho, que em 20 anos viu crescer a população. O número de idosos por cada 100 jovens cresceu significativamente nas últimas décadas, o que tem conduzido a um acentuado envelhecimento da população. O tecido económico da região é agora dominado pelo setor dos serviços, à semelhança do que se verifica em todo o país. Ainda assim, o aparecimento de alguns projetos ligados às energias renováveis tem despertado a economia local, muito atingida pela atual crise económico-financeira. O futuro que se adivinha para o concelho da Sertã, tendo por base o contexto do país e da própria União Europeia, é dominado pela incerteza. No entanto, os recursos naturais e o capital humano de que este município dispõe não poderão deixar de ser aproveitados como potenciadores de novos projetos estruturantes e diferenciadores para a região.